Em algum momento, ele vai desenvolver ou não. Mas eu tenho que, pelo menos, dar colocar sementinha, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo de um ponto de acupuntura que é o ponto E36. Quem é da acupuntura conhece, quem não é um dos pontos mais utilizados. Sim, do estômago, né? E aí se ele chega e fala assim, ó, o profissional lá na China, assim, para esse paciente eu vou usar o E36. Ele não precisa explicar por quê. Porque ele presume que você sabe o porquê. Agora, se você fala assim, mas ele não falou que é ponto terra. Por quê? Porque ele presume que você já sabe que é ponto terra. Porque é o mínimo que você deveria saber. Eu vou te falar isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente tem que refletir. O meu tio tem muito essa frase, né? Meu tio fala assim, mas eu presumo... Quando ele chega pra mim, eu presumo que ele já sabe disso. Agora eu vou ter que ensinar pra ele. Eu falei, tio, agora você como escola, você vai ter que ensinar. Você vai ter que ter essa responsabilidade. Como escola, sim. Mas como alguém que foi para a China para criticar o chinês... Que não trouxe a base do que ele não tinha. Esse é o ponto. E aí, e isso ocorre, didática oriental. Ele está lá para te ensinar este nível de conhecimento. Você fez uma pergunta nesse nível, é daqui para baixo que ele vai te ensinar. Por quê? Porque ele vai nivelar a explicação pelo nível da pergunta que veio. Mas você usou o E36 porque ele está neste canal? Isso daí é um princípio meio que óbvio para ele, né? Então, ele vai nivelar a resposta a partir dali. Estou dando um exemplo de um ponto, mas isso vale para tantas outras coisas. Sim, para qualquer coisa, né? E só com estudo, só com aprofundamento, só com reflexão, debate, troca de ideias. Sim. Hoje, por questões políticas, assim por diante, você fala assim, a gente tem que discutir isso melhor. Não é briga. Não é embate, é discutir para troca de ideias, o vai e vem. Você estimular a pessoa. Né? Eu tenho um discipulado na faculdade, onde algumas pessoas foram selecionadas, porque eu desenvolvi um método e eu transmito esse método de modo aberto, mas eu não desejo isso, fique claro, mas eu tenho plena consciência que eu não sou eterno, e eu gostaria que isso se propagasse. Então eu tenho que ter, além da abrangência do sistema, do método, eu preciso de ter pessoas que poderiam propagar isso. Replicar. Né? Então, eu tenho um discipulado. E aí, uma pergunta que surgiu recente, assim, eu usei esse ponto, ele tem essa indicação, eu falei, ok, agora vocês têm tal tempo para me explicar por que dessa relação com essa. Eu não posso dar só as respostas. Sim. A gente tem que estimular o raciocínio. O raciocínio, até mesmo porque a neurociência aí explica aí o raciocínio. Assim, então, amanhã a gente volta e debate. Aí você me fala o seu porquê. Você me fala o seu porquê, cada um traz o seu. Você vai fazer suas pesquisas. E aí assim, a gente junta. E eu não vou falar qual tá certo logo de cara, mas eu quero que vocês troquem e possam chegar num consenso. Aí eu vou falar assim, olha, a minha visão é essa. A partir dessa, tá? A minha visão é essa. Falta um pouco disso. Por quê? Porque é muito mais fácil do tipo, faz porque é assim. Faz porque eu vejo que as pessoas, inclusive, elas buscam isso, tá? Elas, inclusive, numa das nossas conversas com meu tio até, assim, o desânimo dele, não, mas eu tenho que... as pessoas, elas querem protocolo, elas querem... Qual fito para isso? Qual fito para aquilo? Inclusive, as perguntas que chegam dos grupos, não vem um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico tal, não sei o que, estou na dúvida da fórmula. Não, eu tenho isso, qual fórmula eu tenho que dar? É um horror, eu falo. Durante a pandemia, eu abri um e-mail só para ajuda com casos clínicos. Então, foram mais de 500 casos por e-mail. E aí a pergunta era exatamente assim. Paciente com dor de cabeça, qual a indicação? E aí não tinha como agulhar, não tinha nada. Então, eu falava assim, tudo bem. Se é um paciente, eu entendo que ele faça essa pergunta. O prescritor, tá? O problema é o prescritor, né? Exatamente. Aí quando vem de um aluno ou de um profissional, eu falo assim, me dá o seu entendimento, né? Me apresenta o caso e qual seria a sugestão. Aí eu vou te falar a minha visão. Porque para mim é muito mais fácil só falar alguma coisa. Eu não tô nem falando que é o correto, mas é fácil. Sim, seria mais prático. É igual, né? Dor de cabeça, IG4. Dor de cabeça, IG4. Dor de cabeça, IG4. Aí não funciona, a culpa é de quem? Do IG4 ou de quem falou que era o IG4? É isso aí. Esse é o problema. Então, da mesma forma, vocês têm várias fórmulas que são boas para dor de cabeça. Depende do tipo de dor de cabeça. Depende. Não, a gente até aí hoje... não funciona, a culpa é do fito. Hoje em dia, por conta disso, a gente até criou alguns protocolos padrões, como se fosse um analgésico. Isso. A gente tem uma fórmula que ela age como analgésico, mas ela não vai tratar o padrão. Exato. Então, mas o que eu digo assim, a dúvida, enquanto paciente, eu entendo. Mas como prescritor não deveria, mas enquanto prescritor, enquanto profissional, eu não posso alimentar esse... Com certeza, a gente concorda com isso. Nas redes sociais é assim, paciente com
X problema, quais os pontos? Aí tem aqueles sábios da internet que vai criticar o cara. Mas você não falou a síndrome, você não falou... Calma, ele pode estar aprendendo. Então eu mostra tento o caminho, dar... né? Exatamente, porque em algum momento ele vai desenvolver ou não. Mas eu tenho que pelo menos dar colocar sementinha, né? Exatamente. Se eu só critico, ele nunca mais vai perguntar nada. E aí volta naquilo que eu falo. Eu prefiro alguém que acha que precisa aprender mais do que aquele que acha que sabe e não sabe.